Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais esta mini aula sobre o direito tributário. Como prometido no primeiro vídeo, hoje nós veremos isenção e imunidade tributária. Logo depois da vinheta nós voltamos. Seja muito bem-vindo para mais uma mini aula sobre o direito tributário. Como prometido no primeiro vídeo, nós vamos abordar hoje a imunidade e a isenção tributária. Peço desculpas pelo hiato entre o primeiro vídeo e este segundo vídeo dessa série. No final do semestre eu não consegui gravar como gostaria, um vídeo por semana aqui no canal, mas a partir de agora, pelo menos um vídeo por semana estaremos disponibilizando aqui para vocês. Uma mini aula por semana, além das lives que nós vamos postar aqui. Ontem eu já disponibilizei aí uma live onde falamos aí sobre mediação, conciliação e arbitragem com um dos professores da minha graduação. Aqui no canal nós também abordaremos o direito constitucional, o direito administrativo e o direito empresarial. Caso você goste desses temas, sejam relevantes para você, o convido a se inscrever no canal. É muito fácil, basta você abaixar a barra de rolagem, você vai encontrar um botão de inscreva-se. Após se inscrever, muito obrigado. Acione o sininho das notificações. Toda semana, ao lançarmos um vídeo novo, você será notificado. O convido também a compartilhar esse vídeo no seu grupo de WhatsApp, nas suas redes sociais. Caso você seja um estudante de direito, parabéns pela sua escolha, fez a escolha certa e está no lugar certo. Aqui nós vamos abordar temas do seu interesse. Começando com a imunidade tributária. A princípio, esses dois institutos, eles geram algumas dúvidas. Afinal de contas, deixa-se de pagar o tributo. Então, qual a diferença? A imunidade, ela está prevista na Constituição Federal. Então, basicamente, a diferença está na origem. Enquanto a imunidade, ela deriva da Constituição Federal, a isenção, ela é através de uma lei e de uma lei específica. Eu quero apresentar um exemplo em cada uma dessas situações para que você entenda e não tenha mais nenhuma dúvida. Então, como eu falei, a imunidade, ela deriva da Constituição Federal. Um grande tributarista muito conhecido no meio, Rui Barbosa Nogueira, ele coloca como a imunidade a exclusão do poder de tributar do Estado. No artigo 150 da Constituição Federal, nós encontramos ali a base para a cobrança dos tributos. Eu vou ler apenas uma parte, mas eu aconselho a ler integralmente, caso você queira se aprofundar, claro. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, vedado é proibido, proibido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça, instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão da ocupação profissional ou função por eles exercidas, independente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Cobrar tributos em relação a fatos geradores, ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. E no decorrer dos incisos, você vai encontrar ali a isenção e também parte da imunidade. Por isso, o aconselho a ler. Mas a imunidade, ela tem a sua base, a sua origem na Constituição Federal. Ou seja, não é uma lei específica, mas é a Constituição Federal que determina que sobre essas situações previstas não se incide o imposto. E como disse Rui Barbosa Nogueira, é a limitação do poder do Estado de tributar. O tributo existe, mas não incide. Vamos à isenção. Eu espero que tenha ficado claro para você o que é a imunidade. Podemos ver de forma breve. Imunidade é uma proteção da Constituição Federal sobre determinadas situações
entidades ou pessoas, onde as receitas não são tributadas, por exemplo, no imposto de renda das pessoas jurídicas. O caso do exemplo apresentado foi dos templos religiosos, que as receitas provenientes de doações ou de qualquer outra atividade que esses templos desenvolvam, não é cobrado o imposto de renda das pessoas jurídicas, porque a Constituição Federal proíbe a cobrança de certos tributos. Diferente da isenção, nós vamos ver agora, que é baseado em uma lei específica. O tributo existe e é cobrado, mas em uma lei específica, por exemplo, o IPTU. No seu município tem IPTU? Tem, e provavelmente você ache caro. De fato, em muitas situações é muito caro. Os tributos não são baratos. A tributação no Brasil é excessiva, uma das maiores do mundo, inclusive. Mas, em determinadas situações, em uma lei específica, criada pelo prefeito do seu município, onde ele coloca alguns requisitos, por exemplo, aposentado, baixa renda, com imóvel único e com determinada metragem de construção. Obedecendo esses requisitos, criada uma lei, o aposentado que se enquadre nesses requisitos pode requisitar a isenção. Mas o imposto existe, é cobrado e era cobrado até pouco tempo dele. Mas, por uma lei específica, obedecendo esses requisitos, ele solicitou a isenção. A diferença está basicamente na origem, enquanto uma não incide sequer o tributo, na outra incide, mas através de uma lei específica pode ser isentado desde que se obedeça a algumas situações. Vou dar mais um exemplo para o caso de isenção, que é a isenção do IPVA para portadores de deficiências severas, autista. Então, se for um veículo único, por exemplo, ele pode solicitar a isenção desses tributos. Basicamente, a origem, Constituição Federal e lei específica. Espero que você tenha gostado desta mini aula. O convido desde já a compartilhar esse vídeo e a aguardar a próxima videoaula. Até lá!